Olá, turma, tudo bem? Tô meio sumida aqui, né? A gente deu uma paradinha nas gravações aqui das nossas leituras do livro do Falar em Línguas, mas retomando hoje, e se Deus quiser a gente vai conseguir terminar. Daqui a alguns dias a gente já vai dando sequência e vamos terminar esses outros 6 capítulos que faltam, né, do livro, para a gente terminar esse estudo sobre o falar em línguas. Mas vamos lá, hoje a gente está no capítulo 10. E esse capítulo 10 vai falar sobre uma das finalidades, né, do Espírito Santo na nossa vida, do falar em línguas na nossa vida, que é vencendo a carne. Gente, como é poderoso a gente entender que através da oração em línguas, através dessa prática espiritual, através dessa chave poderosa que é o falar em línguas, a gente vai poder vencer a carne. E algumas pessoas têm dúvidas a respeito disso, né? De como vencer o pecado, de como vencer a carnalidade. E o Espírito Santo está o tempo inteiro dizendo para nós, dentro de nós, no nosso espírito, pedindo para orar por nós, através de nós, através do falar em línguas, para que a nossa carne ela seja mortificada e a gente possa então dar lugar à ação do Espírito Santo na nossa vida através da oração em línguas. Vamos começar então aqui o nosso capítulo 10 e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão dessa facilidade, né, que o Espírito Santo vai nos dar através disso. Deixa eu só pegar aqui. Nós vamos ver aqui, né, o papel do Espírito Santo e a gente vai ver então essas áreas de atuação, né? Vencendo a carne. Vamos lá, gente. Então vamos para a leitura aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. O primeiro texto que o pastor Luciano Subirá vai trazer aqui para nós no livro, nesse capítulo, é Gálatas 5, 16 e 17. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Não podia faltar Gálatas, né? É talvez o texto mais forte a respeito de fruto do Espírito e obras da carne. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Mas ele fala aqui sobre essa questão de andar no Espírito. Está lá em Gálatas. Digo, porém, andai no Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então, ele já começa o capítulo 10 falando para nós a respeito dessa luta diária, né, entre a carne e o Espírito. E esse Espírito aqui do capítulo 5 de Gálatas, nesses versículos, é Espírito com letra maiúscula. Então, nós estamos falando do Espírito Santo. Então, a briga, ela é constante na nossa vida entre a nossa carne, que são os desejos do pecado, que são essa inclinação para o pecado, né? Esse desejo, essa vontade de pecar, e do Espírito Santo que habita dentro de nós, desejando que a gente não peque. Então essa luta vai ser constante para que a gente possa então usar as armas corretas, para que quem vença é o Espírito Santo e não a nossa carne. Algumas pessoas inclusive têm dúvidas a respeito do que é a carne, do que é ser carnal, e a gente vai ver um pouquinho dentro desse capítulo, mas eu falo um pouco também nos meus estudos lá no canal. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, vai lá sobre pecado, tem um estudo falando só sobre pecado, sobre novo nascimento, eu falo um pouquinho sobre isso também. Então, dentro desses estudos, a gente amplia essa visão do que é a carne e do que é o nosso corpo físico, que são diferentes. Muitas pessoas acham que é a mesma coisa, o corpo físico e a carne, quando na verdade não é. A carne é esse desejo, esse anseio do pecado. E o nosso corpo físico é esse templo que Deus nos deu para a morada do Espírito Santo, para as nossas emoções serem expressas, para nós termos todas as nossas atividades no nosso dia a dia, né? Com o nosso corpo a gente anda, com o nosso corpo a gente come, com o nosso corpo a gente dorme, com o nosso corpo a gente dá risada, com o nosso corpo a gente trabalha, entende? E com a carne a gente peca. Então o que eu preciso entender é que a carne é a parte em mim, no meu corpo, que deseja, né, o pecado. Então, o que é a carne? A carne nada mais é do que são os anseios
os meus sentimentos, a minha busca pelo pecado, esse desejo desenfreado por pecar. Isso é a carne, isso é ser carnal. Então a gente vai entender um pouquinho mais dentro do capítulo aqui, mas ele já começa mostrando que a gente precisa andar no Espírito. Então Gálatas 5, 16 e 17 vai falar sobre esse andar, sobre esse andar diário, né, com o Espírito Santo, para que eu possa justamente vencer esses desejos da minha carne, esses desejos do pecado. Vamos lá. Vivemos em guerra 24 horas por dia, 7 dias por semana. Trata-se de uma batalha ininterrupta, não só contra os demônios, mas contra a nossa própria carne. O apóstolo Paulo declarou que via em seu corpo uma guerra entre seu homem interior, que tinha prazer na lei de Deus, e a sua carne, que se via dominada pela lei do pecado. Deus nos comissionou a vencer a carne e podemos fazê-lo. Essa é uma das áreas em que o Espírito Santo veio ministrar em nossas vidas para nos conduzir a um viver santo, vitorioso. E os benefícios do uso da linguagem de oração no Espírito estão diretamente ligados às áreas de ação do Espírito do Senhor em nós. Em suma, se é ministério do Espírito nos fazer vencer a carne, então é certo que o falar em línguas nos auxiliará no tocante a essa área. E somente andando no Espírito venceremos os desejos e inclinações da carne. O capítulo áureo na Bíblia sobre andar no Espírito e mortificar a carne é Romanos 8. No capítulo 7, Paulo declara que passava o conflito interior que todos nós também passamos. O bem que quero, este não faço, e o mal que não quero, este faço. Depois ele faz a pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? Externando assim a sua incapacidade de vencer a carne. Muitos pensam que essa pergunta ficou sem resposta, mas não. Logo a seguir ele mesmo afirma: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso está lá em Romanos 7, 25. E o capítulo 8 revela como Jesus Cristo nos dá essa vitória. Temos a provisão de Cristo para vencer. E da mesma forma como havia dito aos Gálatas que o segredo de não cumprir os desejos da carne é andar no Espírito, o apóstolo também o diz em outras palavras aos crentes de Roma. Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Há duas leis em funcionamento na vida dos que servem a Deus: a de vida e a de morte. Enquanto a lei do Espírito vivifica, a lei do pecado mata. No versículo 6 nós lemos: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Mas nessa exposição das leis, temos mais do que um mero contraste entre uma e outra. As Sagradas Escrituras estão nos dizendo que uma lei é maior e sobrepõe a outra. A lei do Espírito da vida nos livra da lei do pecado e da morte. Graças a Deus, embora a lei operante na maioria dos homens seja do pecado, nós temos o antídoto, a lei do Espírito da vida. Quando a segunda entra em operação, a primeira é anulada. Basta andar no Espírito, acionando voluntariamente essa lei, e você experimentará a vitória. Caso contrário, jamais agradará a Deus. Isso está lá em Romanos 8, versículos 7 e 8. Olha o que diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos continuar aqui, eu já vou falar um pouquinho sobre isso. O que é estar na carne? Ele pergunta. É viver a vida sem Cristo, desprovida por completo da lei do Espírito. Esse não é o caso dos cristãos verdadeiros, pois o texto prossegue dizendo, Romanos 8, 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Depois dessa declaração profunda de que ninguém que serve a Cristo está desprovido do Espírito Santo para vencer,
Paulo estabelece claramente onde cada uma das duas leis opera: a do pecado na carne e a do espírito da vida em nosso próprio espírito. Romanos 8:10. Ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O que exatamente significa a expressão corpo morto por causa do pecado? Fala da operação da lei do pecado na nossa carne. Mais à frente, o escritor usa o termo corpo mortal. Mas, assim como a carne está sob a lei do pecado, nosso espírito, por sua vez, está sob a vida, ou seja, tem nele a operação do espírito da vida. Enquanto a Bíblia chama nossa carne de corpo morto ou mortal, chama nosso espírito de vivo ou vivificado e diz que essa vida do espírito pode fluir para o corpo, anulando a lei da morte. Isso está lá em Romanos 8:11. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. Durante muito tempo, achei que esse versículo só se aplicava à ressurreição do corpo, por causa da vinda de Jesus. Mas hoje vejo claramente que este vivificar o corpo mortal fala da lei do espírito da vida, anulando a lei do pecado e da morte, na carne já neste tempo presente. Resumindo, só vencemos a carne pelo operar do Espírito Santo em nós. Romanos 8:13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8:13. Não há outro meio de vencer a carne a não ser anulando essa lei mortal do pecado mediante o poder e ação do Espírito de vida. Vou parar aqui para a gente comentar um pouquinho. Então, Paulo e o pastor Luciano Subirá pega esses textos aqui de Gálatas e de Romanos, porque Paulo é enfático em escrever para nós e nos ensinar como é que então a gente vence a carne, como é que a gente vence esse desejo pelo pecado, que é essa questão da carnalidade. Então, quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, ele é o que dá vida para nós, que vivifica o nosso espírito, não é isso? E através então desse andar, desse convívio diário, dessa intimidade diária com o Espírito Santo e muito mais com a prática da oração em línguas, é que eu vou começando a abafar, a mortificar esse desejo pelo pecado e eu começo a vivificar cada dia mais o meu espírito para desejar as coisas de Deus, para desejar a obediência, para desejar a justiça de Deus. Então, quando ele fala que a lei da morte ela é fortalecida quando nós não temos a lei da vida, né, que é o Espírito Santo dentro de nós, o contrário também é verdadeiro. Então, o que eu preciso para vencer a minha carne é justamente fazer esse espírito da lei de vida, né, operar dentro de mim diariamente. Porque automaticamente, quando eu tenho uma ação muito maior do Espírito Santo na minha vida, esse Espírito é o que vai abafando, é o que vai trazendo para cada vez menor ou cada vez menos a operação do pecado na minha vida. Eu costumo dizer que uma pessoa que vive uma vida de práticas espirituais, ela tem a tendência de ir cada dia mais se afastando do pecado, da carnalidade e se tornando alguém que ama a justiça, ama a palavra de Deus, ama o próprio Senhor, desejando estar com Ele em relacionamento, e cada dia mais eu vou ficando mais parecido com Jesus. Cada dia mais eu vou me afastando de práticas que entristecem o Espírito Santo, que é o pecado. Então, é muito fácil e ao mesmo tempo se torna, parece que complicado para a maioria das pessoas, porque é tão simples e tão poderoso a ação do Espírito Santo dentro de nós, nessa questão de vencer a carne,
Porque quanto mais vazão eu dou ao Espírito Santo, quanto mais eu me entrego à oração em línguas, muito mais eu vou estar dando a operação da minha vida, do meu espírito ao Espírito Santo. Então, a carnalidade, o pecado, o desejo pelo pecado, ele vai diminuindo, minguando, diminuindo, minguando, até nós percebermos que eu praticamente não desejo mais o pecado. Eu desejo Jesus, eu desejo a palavra, eu desejo estar com Ele, eu desejo estar orando, eu desejo estar orando em outras línguas, eu desejo estar com o Senhor Jesus. Então isso vai me fazendo vencer cada dia mais a minha carne. E o pecado vai ficando cada dia mais longe da minha vida, porque eu vou desejando e o Espírito Santo vai me ajudando a vencer tudo isso. Vamos continuar aqui. O livro de Romanos talvez seja o livro mais forte a respeito dessa questão da lei, né? Da lei da morte e da lei da vida. A gente vai estudar logo o livro de Romanos, então fica de olho aí que você vai poder estar acompanhando inclusive esse estudo para entender um pouco mais sobre o que Paulo diz em Romanos, para complementar esse estudo nosso do falar em línguas. Aqui a gente está enfatizando que essa prática espiritual, que é a oração em línguas, ela vai te auxiliar, ela vai te ajudar a vencer esse desejo pelo pecado, vai vencer na sua vida essa questão da carne, ok? O cativeiro do pecado, ele continua aqui dizendo para nós. Para melhor enxergarmos a atuação do Espírito Santo, quebrando o domínio do pecado e da carne em nossas vidas, precisamos reconhecer que Paulo trata a lei do pecado como sendo um cativeiro. Está lá em Romanos 7, 22 e 23. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Vamos entender o que ele está falando aqui. Preste atenção na frase usada pelo escritor, levando cativo. É nessa linha de raciocínio que ele declara em Romanos 8,15 que não recebemos o espírito de escravidão. A lei do pecado e da morte é, na verdade, uma escravidão. Depois, o raciocínio desse cativeiro do pecado se estende e apresenta a própria criação, o ecossistema, escravizada e ansiando pela libertação. Isso também está lá em Romanos 8, 19 até o 23. Olha o que diz. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora, e não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, o autor está dizendo aqui para nós, nesse trecho, de que não somente nós, né, seres humanos, mas toda a criação, ele aguarda essa redenção, a volta de Cristo, para que tudo então seja restaurado, para que tudo então seja transformado. E nós precisamos ansiar primeiramente por essa restauração na nossa vida desde já, porque através desse processo de santificação, de mortificação da nossa carne, é que nós vamos então ter vida eterna com o Senhor. Se nós não conseguimos vencer a nossa carnalidade aqui, nesse momento da nossa vida, nós infelizmente temos a probabilidade de irmos para o inferno, porque não há a maneira de estar com o Senhor não cumprindo o processo de mortificação da carne e vivificação do nosso espírito. Aquele que nasceu de novo precisa dar fruto segundo o espírito e não frutificar segundo a carne, né? Nós precisamos abandonar o pecado, nós precisamos abandonar toda a injustiça e o Espírito Santo ele está pronto para nos ajudar, nos auxiliar nesse processo de mortificação da nossa carne. E toda a natureza, né, está ansiosa para que Jesus volte também e eles sejam libertos
dessa escravidão, dessa destruição que a terra está por conta do pecado. Eu amo esse texto de Romanos e eu queria que realmente vocês ficassem de olho aí nos estudos. Eu tenho liberado o livro de Gálatas, né? Logo, logo a gente já vai ter os próximos livros aí também já sendo liberados. E mais pra frente a gente vai estar também falando sobre Romanos e vocês vão poder entender um pouco mais sobre esses textos de Romanos também. Vamos continuar. E a palavra de Deus traça um paralelo entre a natureza e a humanidade nesses termos. Ambas estão no cativeiro da corrupção. Ambas aguardam a libertação e ambas possuem a mesma linguagem de desabafo neste anseio de serem livres, os gemidos. Tanto a natureza como a humanidade gemem, e esses gemidos são uma verdadeira oração por libertação que será atendida. E logo a seguir veremos Paulo usando a frase, do mesmo modo também o Espírito. A Bíblia Sagrada está dizendo que assim como a criação e a humanidade gemem, assim também o Espírito Santo geme. Não geme por necessitar de libertação, mas geme em nós, levando-nos a uma oração por libertação mais eficaz. E é exatamente nesse ponto que aparece a oração no Espírito Santo, ligada ao vencer a carne. Está lá em Romanos 8, 26. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está lá em Romanos 8, 26. Somos ajudados na fraqueza. E que fraqueza é essa? O contexto de todo o capítulo e mesmo dos anteriores fala de uma só fraqueza, a inclinação da carne. A única maneira de vencer a carne é com a ajuda do Espírito. E como ele nos ajuda? Visto que não sabemos orar como convém, o Espírito intercede por nós. A linguagem sobrenatural de oração é o auxílio que o Pai nos deu para que vençamos a carne. É usando falar em línguas que conheceremos o toque libertador de vida do Espírito Santo. É interessante também o significado desta palavra traduzida como ajuda ou assiste. No original grego é sunantilambonomai, que quer dizer pegar firme contra algo, juntamente com. Tal palavra cabe bem no exemplo de alguém que ajuda outro a carregar algo pesado, como um piano. É literalmente pegar a outra ponta do peso, o que reflete, na verdade, uma sociedade. É ajuda em parceria. Agora veja bem, quando falamos do nosso espírito, pelo Espírito Santo dentro em nós, orando em línguas, isso não lhe sugere uma sociedade também? Aleluia! Deus nos deu uma poderosa arma contra a inclinação da carne e devemos usá-la dia após dia. Sei muito bem na prática que à medida que oramos mais em línguas, nossa carne é enfraquecida. O próprio exercício do Espírito nos faz mais conscientes da presença de Deus e nos alerta para as sutis armadilhas da carne. Orar em línguas é ter a ajuda do Espírito Santo contra as fraquezas da carne. É tê-lo como parceiro, pegando a outra ponta do peso e nos auxiliando quanto a um peso que não podemos carregar sozinhos. O cativeiro da corrupção da lei e do pecado em nossa carne é quebrado ao gemermos e orarmos no Espírito. Ele intercede por nós, pois de nós mesmos não saberíamos fazê-lo de forma correta. E se ele ora de forma correta por nosso meio, ao falarmos em línguas, podemos ter a certeza de que assim veremos a resposta. A Bíblia não diz que o Espírito Santo intercede por nós lá no céu, mas que o Espírito de Deus intercede por intermédio de nós quando falamos em línguas. A única incumbência bíblica do Espírito Santo quanto à oração é nos ajudar a orar, não orar em nosso lugar. Então, se queremos vencer, devemos intencional e deliberadamente investir tempo na oração no Espírito. Vencer as fraquezas da carne é, portanto, mais um dos múltiplos benefícios do falar em línguas dados para a nossa plena
vitória. Gente, esse capítulo então vai falar para nós que o Espírito Santo, através da nossa vida, orando em outras línguas, ele vai trabalhando e enfraquecendo a nossa carne, os nossos desejos pelo pecado. Você quer receita mais poderosa do que essa? E de maneira tão prática, de maneira tão poderosa, que é orando em outras línguas, você está mortificando a sua carne. Orando em outras línguas, o Espírito Santo está te ajudando a vencer a sua carne. E a ação do Espírito Santo, então, vai te ajudando, te fortificando para as coisas do Espírito. Então, a lei do Espírito da vida no seu espírito, né? Porque nós temos, então, o ajudador, esse que pega a ponta do outro peso, né? Quando ele cita essa palavra no grego aqui, que é uma palavra bem grande, que fala que o significado é pegar firme contra algo juntamente com. Então é como se eu pedisse para uma pessoa me ajudar com algo muito pesado e a outra pessoa então pega a outra ponta do peso e me ajuda a carregar. Então o Espírito Santo ele está pronto o tempo inteiro a pegar a outra ponta do peso dessa vida de mortificação da carne para nos auxiliar a vencer diariamente os desejos da nossa carne, os desejos de pecado. Então, quando você se vê muito propenso, né, muito inclinado a pecar o tempo inteiro, essa é a hora que o Espírito Santo está te chamando para orar em outras línguas. Esse é o momento que o Espírito Santo está dizendo: vem orar, vem estar comigo, vem passar tempo orando em outras línguas, porque você vai vencer esse desejo de pecar, você vai vencer essa carnalidade na sua vida. Qual é a área, né, na sua vida que você é fraco? O Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, a palavra diz, né, que a gente acabou de ler, mas ele intercede por nós. Então o Espírito Santo está dentro de você, desejoso por interceder por você, interceder por mim, para que a gente consiga vencer todas as nossas dificuldades, toda a nossa carnalidade, o desejo pelo pecado, as áreas que eu não consigo vencer sozinho. O Espírito Santo está pronto para nos ajudar a vencer. E nós então vamos vencendo diariamente, nós vamos vencendo áreas na nossa vida que precisam dessa ajuda do Espírito Santo. Então, qual é a receita mais básica e mais prática para vencer a carne? Orar em outras línguas. Oração no Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo mortificar a sua carne através da oração em línguas. Então, se você já tem entendido, né, essas aulas que a gente tem dado aqui, que nós já estamos na 10ª aula hoje, se você já tem visto esses vídeos, se você tem meditado nos versículos bíblicos que a gente tem lido aqui desse livro, eu gostaria muito que você colocasse em prática. De nada adianta se vocês somente assistirem os vídeos, ouvirem o que eu estou falando e não colocarem essa vida de oração em prática. Eu só consegui ver os primeiros resultados da minha vida quando eu comecei a passar tempo orando em outras línguas, realmente dedicando tempo aonde quer que você esteja. Lembra? Dentro de casa, lavando louça, dentro do carro, na fila do banco, onde quer que vocês estejam. Passem tempo orando em outras línguas. E os resultados desse vencer a carne, da mortificação da carne, vão começar a aparecer. Vocês vão perceber que o desejo pelo pecado, ele vai começar a diminuir, até sumir. Nós precisamos vencer a nossa carne, nós precisamos vencer esse desejo pelo pecado, que tanto, né, nos rodeia, a palavra de Deus diz. Paulo diz que aquilo que ele não quer fazer é o que ele acaba fazendo. Por quê? Porque ele sabe o que é certo. Ele sabe o que a palavra de Deus diz, mas quando ele vai ver, ele deu vazão, né? Ele deu lugar para a carne, ele deu lugar para o desejo do pecado, mas ele já entendeu e está nos ensinando que através da oração em línguas, através da prática da oração em línguas, diariamente, orando em outras línguas, hora após hora, nós então vamos vencendo a carne e edificando o nosso espírito
para vencermos e estarmos sempre em obediência ao Senhor. Então, eu queria que você realmente começasse a colocar isso em prática, esses ensinos que eu tenho trazido aqui através desse estudo do falar em línguas, porque com certeza os resultados vão aparecer. Eu tenho colhido fruto dessa prática já há alguns anos e cada vez que eu oro menos, né, em outras línguas, eu começo a ver que a minha vida tende a ter mais desejos carnais, e quanto mais eu oro em línguas, mais a minha vida se aproxima do Senhor e da palavra, e eu desejo mais estar com o Senhor, e a minha vida está mais centrada nas coisas do Espírito. Então, que nós possamos realmente colocar em prática. Chega de só ouvir boas pregações, chega de só ouvir bons ensinos, chega de ler bons livros, precisamos colocar em prática aquilo que nós temos ouvido. Então, meu conselho é que você comece a orar em outras línguas, hora após hora. Gaste tempo, 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 8 horas. Quanto tempo você conseguir estar orando em outras línguas, com certeza o Espírito Santo vai estar intercedendo por você para que você vença as áreas de fraqueza na sua vida. Isso é o que o apóstolo Paulo está ensinando para nós em Romanos, o que o pastor Luciano Subirá trouxe de ensino para nós aqui nesse capítulo 10. E se tem pessoas que têm colhido fruto através dessas práticas, nós precisamos crer naquilo que a palavra de Deus diz e também colocar em prática na nossa vida. É isso que eu tenho dito. Eu só consigo ensinar aquilo que está baseado na palavra. Eu só consigo olhar para esses livros e entender que Deus realmente está nos ensinando algo, porque está tudo escrito na palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos dá esse respaldo para estarmos praticando e recebendo aquilo que Deus está prometendo para nós. Amém, queridos? Deus abençoe. Se você precisar, volta o vídeo, assiste de novo, vai pausando aí onde tem os versículos que eu falei, pega a sua Bíblia, vai lendo junto comigo os textos, medita nesses textos junto comigo, veja aí o que o pastor Luciano Subirá está ensinando para nós nesses ensinos aqui desse livro. Com certeza vocês vão colher os frutos daquilo que o Espírito Santo tem para a minha vida e para a tua vida. Amém, queridos? Deus abençoe. E se Deus quiser, daqui a alguns dias a gente já vai gravar o capítulo 11. Vai falar sobre o perfeito louvor. Quer dar o perfeito louvor para Deus? Vamos assistir esse ensino do capítulo 11 e a gente vai compreender um pouquinho mais sobre dar o perfeito louvor para Deus através das línguas, da oração no Espírito Santo, através das canções, através da oração em línguas, dos cânticos espirituais. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.